Agora sim, 10h39, tela cheia para o meu amigo doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado de várias áreas do direito, mas hoje nós vamos falar sobre direito civil, doutor, e informar muito o nosso telespectador que está sempre aguardando aí as orientações do doutor Cássio Timóteo da Costa. Muito obrigado, doutor, por ter vindo. A audiência daquela câmera ali toda sua, doutor. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Espero contribuir novamente com informações jurídicas, com informações que as pessoas possam utilizar no dia a dia, evitando conflitos, evitando demandas judiciais. Mas, Adilson, hoje para mim é um programa especial porque eu tenho uma telespectadora muito importante. Fique à vontade, o programa é seu, doutor. Que é a minha filha, Ágata, hoje está em casa assistindo. Filha, o pai te ama. E é muito bom saber que tu está aí podendo escutar o pai e ver o pai na televisão. Que maravilha, Ágata, sinta-se abraçada também pelo Adilson Cardoso, com muito carinho, né? Felicidades para você. Que idade ela tem, doutor? Ela vai fazer 4 anos em dezembro. 4 aninhos, né? Eu conheci ela bem pequititinha, né? Bem pequenininha, né? Uma criança espetacular, né? Que agora, hoje está assistindo o pai, claro, acompanhando, não pode perder, né? O papai na tela do programa. Ela mandou uma fotinho aqui que estava assistindo junto com a mãe, com a avó. Então, quero deixar pelo menos esse recado inicial para ela aí. Oh, que maravilha, para que doutor. a gente também consiga, né, junto com esse programa, obviamente melhorar a qualidade de vida de todos, para que todos possam ir curtir suas famílias em paz. Então, a ideia toda do programa aqui é trazer sabedoria para as pessoas. Conhecimento, né, doutor? Porque muitas vezes as pessoas que estão em casa, elas têm os seus direitos, né, doutor? Mas às vezes desconhecem ou às vezes também não aproveitam, né, doutor, do direito que tem, não é? Exatamente. E o intuito do programa, com os nossos advogados, com o doutor Cássio, não é diferente, é trazer esses conhecimentos para você, deixar o telespectador sempre embasado em termos de conhecimento, para você não perder as oportunidades, né, as oportunidades da vida, né, que o direito, seja de uma área ou de outra, pode trazer benefícios para o telespectador. Exatamente, né, isso. Vamos seguir em frente, doutor, então? 10h42, lembrando que você pode participar com a gente também, o telefone na tela do programa Hora do Povo, que é o nosso elo de amizade, de comunicação, 3360-1101, 3360-1101. Participe com a gente ao vivo, mande a sua questão, a sua pergunta para o doutor Cássio, ele está aqui para nos auxiliar a ampliar, né, o conhecimento. E, portanto, hoje nós vamos falar de um assunto, doutor, que eu sei que vai instruir muito o nosso telespectador, que é indenização, né? Indenização por ofensas, injúria, difamação e calúnia, doutor. Mas antes, eu quero fazer a primeira pergunta para o doutor, e você pode perguntar também, você que está em casa. Doutor, o que é injúria, difamação e calúnia? Todo mundo sabe, mas às vezes algumas pessoas confundem, né? E pode confundir, né, doutor? Sim. Bom, a escolha desse tema, Dilson, ele tem um propósito interessante, porque em um caso que apareceu essa semana no escritório, é de um professor que está sendo caluniado por outras colegas, supostamente imputando a ele um fato criminoso envolvendo crianças e tudo mais, e isso está gerando um problema sério para ele. Então, me traz a necessidade de esclarecer às pessoas o cuidado que elas devem ter com as palavras, com as opiniões pessoais. O grande problema que nós temos hoje na internet, na rede social, é que as pessoas acreditam que é uma terra sem lei, que você pode falar o que você pensa, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de cuidado. E, obviamente, esquecem as consequências desses atos descuidados ou, eventualmente, desinformados. Então, vamos lá. Calúnia é quando você imputa fato criminoso a alguém. Tá? Está vinculado a você imputar um tipo penal. Um exemplo, esta pessoa roubou fulano de tal. Então, tecnicamente, você está afirmando que aquele indivíduo praticou um crime. Tá? Então, isso é calúnia. E tem consequências. E tem consequências, obviamente, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Daí nós temos a difamação. A difamação é você desonrar aquela pessoa perante a sociedade ou perante terceiros. E por mais incrível... Tornar público isso, Tornar doutor? público. Aquela pessoa lá ou aquele profissional é isso. É um exemplo, né? Um caso mais emblemático, por exemplo. Aquela pessoa é um alcoólatra. Por mais que seja, inclusive, verdade isso, o fato de você desonrar ela perante terceiros, externando essa realidade, você está praticando a difamação.
Tornar público. Isso, e a situação da difamação ela é interessante exatamente por isso, porque as pessoas acham que simplesmente o fato de ser verdade estaria eximindo o crime e a responsabilidade civil. E não. Não, né, doutor? Mesmo que seja verdade o que você está falando, se aquilo prejudica a honra e a imagem daquela pessoa, e você está desonrando ela perante a sociedade, perante terceiros, você automaticamente está infringindo o Código Penal, está praticando o crime de difamação, mesmo que seja verdade. E isso é muito interessante. Eu vou falar, por exemplo, que aquele homem ou aquela mulher está traindo. Mesmo que isso seja verdade, se aquilo de uma certa forma desonrar, causar prejuízo social, você está praticando o crime e será responsabilizado também na esfera civil, se assim a vítima desejar. Se mover o processo, é muito possível. É muito fácil. Por isso que eu falo, tomem cuidado com aquilo que é falado, com aquilo que é escrito nas redes sociais. Já a injúria, ela tem muito mais uma vinculação de atingir a dignidade da pessoa. É quando, por exemplo, você chega para ela e fala, você é feia, você é uma pessoa burra, por exemplo. Você é incompetente? Isso, também, você é um incompetente, você é um despreparado. Isso é injúria. Isso é injúria, você está ofendendo a dignidade daquela pessoa. Você está menosprezando ele como indivíduo. Então, tecnicamente, vamos tomar cuidado aí para que a gente não tenha a falsa ideia de que você pode falar o que você pensa para qualquer pessoa sem consequência. Muitas vezes, você pode até ter uma ideia sobre determinado indivíduo, mas guarde para si. Tem a sua opinião. Sua opinião, mas guarde para si. Muitas vezes, tipo penal que está classificado tanto da calúnia, da injúria e da difamação, ela está no fato de você externar isso. Aquilo que você pensa, o Código Penal, inclusive, nem pune. Se você pensa mal de alguém, não está previsto uma punição no Código Penal. Agora, se você externar aquilo que você pensa, isso causar prejuízo a uma pessoa, ou perante a sociedade, ou ferindo a dignidade como indivíduo, daí sim você pode ser responsabilizado tanto na esfera penal quanto na esfera civil. E detalhe, na difamação, você pode inclusive estar falando a verdade. Tome cuidado com isso. Ô, doutor, só para deixar bem claro para os nossos telespectadores nessa questão, porque é um assunto que acaba abrangendo e muito, né, e abrindo leques, doutor. Sim. Até mesmo, né, para o apresentador poder fazer aqui algumas perguntas, por exemplo, né, o tema hoje é indenização por ofensas, injúrias, difamação e calúnia. Isso, doutor, não precisa ser externado a público para a pessoa processar e se sentir ofendida, né, doutor? Pode ser, por exemplo, você falou direto para a pessoa pelo WhatsApp, você é um incompetente, você é um, sei lá, xinga ou qualquer coisa desse tipo. Isso, além de classificar... no crime de injúria, a ofensa ela é pessoal, inclusive. Então, não há necessidade, na situação da injúria, de tornar público. A injúria pode ser uma ofensa pessoal. E a pessoa já pode se ferrar por ela causa já disso, pode, né, doutor? mas a situação da injúria está muito mais em quais palavras que você utilizou. Se aquelas palavras, aquelas expressões, elas trazem a diminuição da pessoa como indivíduo. Você está ofendendo a dignidade dela. Se isso acontecer, de fato, você pode buscar o Poder Judiciário, tanto na esfera penal quanto na esfera civil. Mas a grande dificuldade, talvez, da injúria seja a questão de provas. Mas, no mundo atual, onde as pessoas conversam mais pelo WhatsApp, através de mensagem, está se tornando cada vez mais fácil o trabalho do advogado. Basta tirar prints, né, doutor? Basta tirar print, fazer uma ata notarial daquele documento. Anexa ao processo. Anexa ao processo, está lá concretizado, documentado, que você xingou aquela pessoa com o intuito de minimizá-la ou de ofender a dignidade dela. Obviamente, você poderá ser responsabilizado nas duas dinâmicas que eu expliquei. A difamação já exige a necessidade pública, né, obviamente. A difamação ela tem que ter essa repercussão a outras pessoas. Ela tem que, porque o propósito dela é a desonra, eventualmente, né? Então, tu não consegue desonrar alguém se outra pessoa não tem conhecimento. Exatamente. Então, é necessário, efetivamente, que outras pessoas... Basta 2, 3 pessoas já comentaram, Adilson, tu foi, né? Isso, é que a ofensa tem que ser para que essas pessoas tenham conhecimento de algo que você está falando. Quando você pratica a desonra, você está levando a terceiros uma informação com um propósito de desonrar a vítima. Então, obviamente, a necessidade de ser público, né? Perfeito. Agora, existe essa situação assim, mas... se eu não sou uma pessoa conhecida, se eu não sou um artista, não cabe indenização porque eu não tenho como comprovar esse prejuízo. Isso não é verdade. Nós podemos aumentar o valor da indenização, obviamente, dependendo a importância social do indivíduo ofendido,
em razão do prejuízo social que ele teve, obviamente ampliado, se nós estivermos tratando de uma pessoa que é de conhecimento no Brasil inteiro, por exemplo. Agora, o fato, por exemplo, de eu ser um indivíduo desconhecido, por si só, não vai afastar o dever de indenizar. Vai ser minimizado, talvez, os valores, mas ainda assim existirá o dever de indenizar. Muito bem, doutor. Hoje o assunto é abrangente e nós voltamos rapidinho depois do intervalo comercial. Conseguir configurar a responsabilidade civil, obviamente, a gente tem que explicar um pouquinho mais, né? Não é simplesmente a questão de efetivamente eu ter direito a pedir indenização ou não. Nós temos que conseguir ver a questão de provas, nós temos que conseguir, de uma certa forma, demonstrar a extensão desse dano também, né? Então, mas de fato, sim, se você sofreu injúria, se você eventualmente foi caluniado ou difamado, você pode sim buscar um escritório de advocacia, um advogado da sua confiança e eventualmente postular no Poder Judiciário a reparação civil por esses prejuízos causados. Mas é importante deixar claro para as pessoas a necessidade delas terem a prova, né? Elas precisam conseguir provar isso de uma certa forma, ou através de mensagens, ou através de testemunhas que presenciaram. Não adianta ser testemunhas que ouviram falar, tem que ser testemunha que de fato presenciou a calúnia. Não pode ser disque, né, doutor? Disque não existe, né, doutor? Disque, que nem dizem, né? Esse não serve, tem que ser efetivamente a testemunha que presenciou a difamação ou a calúnia, ou eventualmente no caso de injúria, aí você tem que ter uma prova efetiva dessa situação para que você consiga configurar o abalo, eventualmente, à integridade da pessoa, né? E buscar no Poder Judiciário a reparação. Tem que provar o prejuízo causado, né, por determinado assunto. Até é importante só deixar bem claro, por uma questão técnica, você precisa comprovar o fato. Agora, o prejuízo em si não. Tá? Porque quando a gente fala de honra e de imagem, é algo abstrato. Então, é complexo de você ter que provar isso. Então, tecnicamente, no crime de injúria, difamação e calúnia, você não precisa estar comprovando a extensão do dano ou quanto isso te prejudicou. Você precisa comprovar efetivamente apenas que houve o fato, que houve a ofensa e que essa ofensa ela se deu pessoalmente através da injúria ou se ela se deu a terceiros, no caso da calúnia e da difamação. Então, não há necessidade de eu demonstrar, por exemplo, o quanto isso me abalou psicologicamente. Isso não é, isso a gente chama de dano à internet, que no mundo da internet o direito penal, o direito civil e as outras legislações não são aplicáveis. E, na verdade, isso não é verdade. Para todos os efeitos, os mesmos crimes praticados na vida real podem ser praticados na vida digital. Então, as pessoas elas têm que tomar cuidado, efetivamente, para que elas não extrapolem o seu direito, ofendendo outras pessoas ou causando prejuízo a outras pessoas, porque automaticamente poderão ser responsabilizadas por isso. Perfeito, doutor. Tem mais uma outra pergunta que praticamente ela é uma pergunta que poderia ser até anexa à pergunta anterior. Quais as medidas, doutora, que pode ser tomado, né, além da ação de indenização, doutor? Sim, a gente tem a opção, inclusive, de a vítima solicitar a retratação da ofensa, ou seja, você exigir que a pessoa que lhe ofendeu faça uma retratação. Por exemplo, eu venho aqui na televisão e ofendo alguém especificamente. Essa pessoa pode, além de pedir indenização, além de pedir uma responsabilização criminal, ela pode exigir que eu venha na televisão e me retrate por aquilo que eu causei. Da mesma forma que eu causei um prejuízo através desse canal de comunicação, eu utilizo esse mesmo canal de comunicação para pedir desculpas, para reparar o dano causado a este indivíduo. Certo, doutor. Vamos seguindo em frente. Agora são 11 horas e 1 minuto. Antes do nosso intervalo comercial, o último, tem aqui, doutor, uma pergunta que nos enviaram. Doutor, se aquilo que for falado na difamação for verdade, exclui a punição mesmo gerando desonra, doutor? Não. Exato. Esse é o grande equívoco. As pessoas acreditam que o fato de ser verdade dá a elas o direito de falar. Aqui não a gente conversar no comecinho, né, doutor? Isso, a pessoa pode ser um alcoólatra, pode ser um traidor, ou o que for efetivamente, mas você trazer isso a público, você usar essas palavras, essas características para desonrá-lo perante terceiros ou perante a sociedade, vai configurar o crime mesmo que de fato ele seja.
Então tem que tomar cuidado. Muitas vezes a verdade ela não pode ser dita. E esse é um exemplo clássico. Tem coisas que elas devem ser guardadas e elas estão vinculadas à intimidade do indivíduo e que não podem ser externadas. Porque o pensamento do legislador qual que foi? Aquela pessoa ela é um dependente químico, ela é um alcoólatra, é uma pessoa doente, ela tem uma doença, inclusive. Você externar isso perante terceiros, qual é o propósito? O único propósito, obviamente, seu, é prejudicar aquela pessoa. Porque não vai ganhar nada, né, doutor? Porque não vai ganhar nada não vai ter com benefício isso. nenhum. Então, né? por mais que seja verdade, o legislador quer punir que as pessoas não façam isso. Punir, desculpa, para que as pessoas não façam isso. Exatamente porque não há benefício social nenhum em você externar aquela situação. Muito pelo contrário, né, Pelo doutor? contrário, vai prejudicar, talvez vai botar eventualmente um dependente químico, um alcoólatra, numa situação pior ainda socialmente. Ele pode vir a perder o emprego, ele pode vir a perder a família. Exatamente. E vai deixá-lo numa situação mais grave ainda. Então eu sempre falo, a legislação, quando ela é criada, quando a gente vai estudar, eu pelo menos gosto muito de estudar os propósitos de criação de determinada lei que me fazem entender melhor o porquê que o legislador fez aquele dispositivo. Perfeito, doutor. Nós vamos entender que por trás existe um propósito muito lindo, um propósito muito benéfico à sociedade, que é fazer com que as pessoas, de um modo geral, sejam civilizadas, vivam em harmonia, evitem conflitos desnecessários. A partir do momento que você está trazendo à tona um problema da intimidade, muitas vezes de um casal, olha, aquele fulano está traindo tal, você pode estar causando um problema social para aquela família muito significativo, porque você não está atingindo apenas aquela pessoa, pode inclusive fazer mal para a honra da mulher, Perfeito. Você pode estar prejudicando a família, você pode estar destruindo uma estrutura familiar por um problema íntimo do casal. Uma coisa vai puxar a outra, com certeza, Exatamente. né, doutor? 11h04, nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial, mas antes eu quero colocar na tela quem está assistindo, o doutor Cássio Timóteo, está lá, ó, na residência do doutor Cássio, está lá o Adilson Cardoso, apresentador, está lá o doutor Cássio também junto com a gente, a filhinha a Ágata, doutor, olha só que interessante, que bonito, e eu estava falando para o doutor quão importante é a nossa responsabilidade de chegar nos lares, né, catarinenses, né, doutor? Sim, está ela com o amiguinho dela, o Dudu, lá, que é um querido também. Muito bem, está registrado. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos para o nosso último bloco, que já já tem Fabis Mania e o muito mais para você. Vamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quarta-feira, em nome de Zedas Eventos, Autoescola Camboriú, Autoescola Clóvis e também Despachante Camboriú com a gente. Hoje, o Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado na área civil e também em outras áreas do direito. Doutor, tem uma última pergunta aqui para nós fecharmos, né, a nossa quarta-feira, que fala a respeito do que mais ou menos nós já conversamos, doutor, mas só para ampliar um pouquinho mais. Doutor, e no crime de calúnia, doutor, e se a imputação do fato criminoso for verdadeiro, exclui o crime e a responsabilidade por tal alegação, doutor? Pergunta boa, né, doutor? E complexa um pouquinho. Essa é a mais complexa, na verdade. Eu não saberia responder, o doutor das sabe. perguntas. Assim, de fato, a partir do momento que você imputa fato criminoso a alguém, se essa pessoa de fato praticou aquele crime, houve a condenação, você, obviamente, não poderá ser responsabilizado, porque você estaria, obviamente, alertando o Estado, alertando a comunidade sobre aquela situação. Mas existem várias exceções à regra. No direito, nós temos essa dificuldade, porque, em alguns casos, mesmo que, de fato, seja comprovado a autoria do crime, você não poderia ter externado essa situação. Então, eu sempre falo, as pessoas elas devem agir com cautela. Nós temos que pensar sempre qual que é o propósito. Você pegar, por exemplo, e ficar falando perante a escola, perante a comunidade, os seus colegas de trabalho, que algum conhecido seu, algum colega seu de trabalho, por exemplo, praticou eventualmente um crime, não tem serventia e não há propósito nenhum nisso. O que você deve fazer? Você tem que comunicar àqueles que têm a responsabilidade de investigar e de buscar uma responsabilização, que é a Polícia Civil. Você informe a Polícia Civil, a autoridade responsável por apurar aquilo que você está alegando, para que eles busquem efetivamente a responsabilização. Você externar de forma precipitada que alguém praticou um crime, simplesmente com o intuito de prejudicá-lo, você assume um risco muito grande.
Porque nós temos milhões de possibilidades num processo penal. Nós temos a possibilidade de o processo investigativo não conseguir apurar a responsabilização daquela pessoa. Nós temos a probabilidade do Ministério Público, por exemplo, perder o prazo de denúncia. Nós temos a possibilidade do próprio processo prescrever ou do juiz, no final do processo, interpretar que as provas não foram suficientes, e daí você terá acusado alguém e não terá nenhuma defesa contra você, porque efetivamente você não conseguiu comprovar ou não conseguiu que o Estado comprovasse aquele fato que você está alegando. Então, é uma questão de sabedoria. Eu oriento que as pessoas, tomando conhecimento de um fato criminoso, e assim devem fazer. Sempre falo que todo cidadão é responsável pela construção de uma sociedade melhor. Busque a autoridade policial com urgência ou faça através do boletim de ocorrência do Delegacia SC Virtual, que hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor. Você de casa, através do seu smartphone, você consegue fazer o boletim de ocorrência, comunique à autoridade sobre os fatos que você tem conhecimento, obviamente, tente ser o mais detalhista possível para ajudar o trabalho da investigação, nome completo, endereço, local, fatos, hora, provas, o máximo que você puder botar no boletim de ocorrência, isso sim vai ajudar. Agora, você sair externando na comunidade que, eventualmente, uma pessoa praticou um crime, não há propósito nenhum nisso. Certo, pelo doutor. contrário, sua única intenção, obviamente, será prejudicar a honra dessa pessoa. E se eventualmente você não conseguir a condenação, ou se o Estado não conseguir condenar essa pessoa, você estará aí exposto a, quem sabe, uma responsabilização civil pelas palavras, de uma certa forma, equivocadas. Perfeito, doutor. Agora 11h12, até passamos um pouquinho do nosso horário, mas um grande abraço quem está nos assistindo, doutor. A Aline, lá do Rio Pequeno, mandou inclusive um print aqui, ó, doutor, na tela do Programa do Povo. A Aline, lá do Rio Pequeno, está nos assistindo, doutor. Um abração para ela, né? Sim, obrigado, Aline, pela atenção aí. Espero que esteja sendo de bom proveito. E tem muita gente pelo Instagram nos acompanhando. O doutor Cássio sempre está por aqui na telinha, colaborando. Doutor, vou agradecendo a sua vinda nessa quarta-feira, doutor. Mais uma vez, eu que agradeço e desejo a todos aí um resto de semana, muita saúde, muita paz e muito amor. Obrigado.